Irmãos, eu quero pregar uma palavra para vocês falando sobre aflições. É notório para nós que quando nós olhamos para Paulo ele vai para uma determinada região da Macedônia, aqui em Atos 16, e ele vai para essa região com um propósito. Você pode repetir comigo? Um propósito. E quando ele vai para essa região da Macedônia, ele passa por alguns lugares. E dentre esses lugares que ele passa, ele vai até Filipos. Dali ele prega a palavra. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, recebe o evangelho, passa a se tornar uma seguidora deles. A partir dali acontece a cura de uma jovem adivinhadora, onde a Bíblia vai dizer que essa jovem dava muitos lucros aos seus senhores. E à medida que Paulo e Silas estão pregando naquele lugar, essa menina, essa jovem adivinhadora, ela vem afirmando que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Para os gregos ouvirem isso, ou melhor, para os judeus ouvirem uma frase como essa, era uma afirmativa de que realmente Paulo e Silas eram servos do Deus Javé, do Deus invisível. Haja visto que nós estamos falando de um contexto extremamente politeísta, um contexto onde os gregos predominavam, e vocês sabem que os gregos eles são politeístas. Os gregos eles dão razão para a criação das coisas. Os gregos eles dão nome para cada coisa que eles entendem ser importante para eles. Eles vão dedicar aquela coisa ou aquele objeto a um determinado Deus, que foi a razão daquela coisa ter sido criada, ou aquele objeto ter sido criado. Então nós estamos falando num contexto extremamente grego. Então essa jovem, quando sai dizendo que esses homens eram servos do Deus Altíssimo, para os judeus, o que se ouvia era como se ela estivesse fazendo uma afirmativa que esses homens eram servos do único Deus, o Deus invisível, o Deus dos judeus. Só que Paulo e Silas, eles estavam ali com um propósito. Repita comigo, um propósito. Eles estavam no ambiente de oração. Você pode repetir comigo? Ambiente de oração. E por que no ambiente de oração? Porque no verso 16, se você analisar, a Bíblia vai dizer que eles vão a um lugar a fim de que procurassem orar. Em outras versões vai dizer que eles saem à procura de um lugar de oração. Então eles saem com um propósito. Qual é o propósito? Orar. Eles saem para um ambiente. Qual é o ambiente? Oração. E eles então, no meio do caminho, pela sensibilidade de espírito, encontram uma mulher chamada Lídia. Ela recebe do Senhor, ela é salva no Senhor, se torna seguidora deles. Daqui a pouco, pela sensibilidade de espírito, eles encontram essa jovem adivinhadora que começam a segui-los, começam a declarar que eles são servos do Deus Altíssimo. Para os judeus ouvir aquilo ali era algo maravilhoso. Eles são servos do Deus invisível, do único Deus, o Deus dos judeus. Mas para os gregos, declarar que eles eram servos do Deus Altíssimo era como se os gregos estivessem entendendo que eles estavam adorando um tipo de Deus. Olha que coisa diferente daquilo que os judeus pensavam. Então Paulo e Silas, com sensibilidade de espírito, afinal de contas, eles tinham um propósito, sim ou não? Paulo e Silas, com sensibilidade de espírito, afinal de contas, eles estavam no ambiente de oração, sim ou não? Então eles, com sensibilidade de espírito, aquela menina, aquela jovem, aquela adivinhadora, declarando que eles eram servos do Deus Altíssimo, eles com sensibilidade de espírito, porque estavam num ambiente de oração, porque estavam envolvidos num propósito, olham para aquela menina e repreendem, dizendo: sai dela, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante,
o espírito maligno sai daquela menina, sendo ela curada desse espírito de adivinhação. Por conta disso, eles serão mal vistos agora. Por conta disso, o propósito, ele continua, porque Paulo e Silas estão ali com a determinação, com o propósito de pregar e vidas serem salvas. Agora, no meio do caminho, preste atenção numa coisa. No meio do caminho, no meio do propósito, no meio desse ambiente de oração, agora eles se deparam com alguns romanos, porque esta foi a causa deles levarem açoites. A Bíblia fala sobre isso. Porque os romanos agora, preocupados com a pregação de Paulo e Silas, eles agora os prendem, os levam para um carcereiro, e esse carcereiro agora os levam para uma prisão ou para o cárcere interior. Olha que coisa interessante. Eu lembro que eu já disse a vocês que nada na Bíblia está aqui por acaso, ou tudo que está na Bíblia não está aqui por acaso, ok? Então preste atenção numa coisa. Quando a Bíblia diz que eles são jogados no cárcere interior, o cárcere interior ficava debaixo do cárcere exterior. O cárcere interior existia de propósito, porque quando eles queriam dar uma pena de morte para um preso, isso é história, preste atenção. Quando eles queriam dar uma pena de morte para o preso, a fim de que eles não levassem nenhum tipo de culpa por condenarem ou matarem qualquer preso, ou um tipo de preso, independente dos seus crimes, eles o lançavam na prisão interior ou no cárcere interior. Por que isso? Porque no cárcere interior era um lugar que não entrava luz. O cárcere interior era um lugar que não tinha o ar necessário para que eles pudessem respirar. O cárcere interior era um lugar úmido. No cárcere interior, o máximo que uma pessoa aguentava como prisioneiro ali eram 2 anos, se chegasse a 2 anos. Porque por ser um lugar úmido, eles já teriam sido acometidos de no mínimo uma pneumonia. E óbvio, por serem presos, não tinham os devidos tratamentos, não chegavam muitos deles a 2 anos de vida. Então tudo que está na Bíblia está aqui por um acaso, para um propósito. Agora esses homens não estão apenas presos, esses homens agora não estão apenas sangrando, porque a Bíblia vai dizer que depois que o carcereiro ele é convertido, ele se dobra diante de Paulo e Silas, os convidam para sua casa, e quando chega lá a Bíblia diz que eles limpam as feridas, limpam o sangue, tiram os vergões de sua carne. Então isso prova que eles, quando são lançados no cárcere, sendo agora já açoitados, estando sangrando, estando feridos, estando machucados, eles agora estão condenados praticamente a uma pena de morte. Porque até então os romanos os levaram para ali e não determinaram quando eles iriam sair. Afinal de contas, tudo que eles estavam fazendo, estavam gerando muitos prejuízos para eles, para os senhores daquela menina jovem. Então agora estão Paulo e Silas, estão agora os dois dentro de uma prisão, estão os dois agora com um tronco em seus pés, numa posição extremamente desconfortável, numa posição agora extremamente dolorida. Eles tinham todos os motivos, queridos, dentro dessa aflição, dessa prisão, dessa pena de morte, eles tinham todos os motivos para, quem sabe, dizer que o Senhor não era com eles. Eles tinham todos os motivos para dizer que o Senhor não estava atendendo as orações deles. Afinal de contas, eles estavam num ambiente de oração. Afinal de contas, o propósito deles era orar, estarem sensíveis à voz de Deus. Afinal de contas, eles tinham um propósito, pregar e vidas serem salvas. O propósito deles não foi sair para serem aprisionados. O propósito deles não foi sair para que pudessem ser açoitados. Não, o propósito dele foi o melhor possível, foi o melhor dos propósitos, orar para que vidas pudessem serem salvas, apesar dos seus riscos. Mas agora aquilo que era risco se torna uma realidade. Estão eles presos, sangrando, açoitados, cheios de vergões na carne, com um tronco em seus pés, posição desconfortável, condenados praticamente a uma prisão de morte por estarem no cárcere interior. Mas uma coisa me chama a atenção.
As aflições que Paulo e Silas estavam vivendo não foram capazes de calar a voz da adoração. Aleluia. Queridos, eu não sei qual é o tipo de aflição que tem açoitado a sua carne. Eu não sei qual é o tipo de aflição que tem açoitado o seu espírito. Eu não sei em que área da sua vida você está sangrando. Eu não sei qual é o tipo de tronco que está aprisionando os seus pés de você dar o próximo passo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você voltar os seus olhos nesta manhã para a eternidade, nada será capaz de calar a voz de um adorador. Aleluia! Aleluia! Porque as aflições, elas fazem isso conosco. As aflições, elas não têm outro propósito senão calar a sua voz. As aflições, ela não cumpre com outro propósito senão te tirar do lugar que Deus lhe posicionou. As aflições, ela não cumpre com outro propósito senão paralisar os seus pés para que você não dê o próximo passo. As aflições não cumprem com outro propósito senão, no meio da dor, no meio do sangramento, fazer com que você entenda que Deus não está olhando para você. As aflições, elas têm essa tendência de nos distrair e tirar daquilo que Deus nos prometeu. Lá em João capítulo 16, verso 33, a Bíblia diz que Jesus, pregando para os seus discípulos, ele diz: essas coisas eu vos ensino para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra do Senhor para mim, para a sua vida nessa manhã querido, Jesus nunca lhe prometeu o contrário daquilo que o mundo poderia te dar, daquilo que as pessoas poderiam lhe oferecer, senão as aflições que açoitam a sua carne, senão os vergões que entranham na sua carne, senão o coração que sangra por uma traição, senão a sua alma que clama por um abandono, senão a sua mente que paralisa por aquilo que Deus tem como promessa, queridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra dessa manhã vem para me arrancar desse lugar, apesar de estar com troncos nos pés, vem para sarar as minhas feridas, apesar delas permanecerem abertas, vem para me tirar dessa posição de mormidão, com a certeza de que no mundo eu posso ter aflição, mas se o meu ânimo tiver o Senhor, eu vou vencer o mundo, porque Ele venceu e me fez mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. O grande problema é que nós paramos nas aflições. A Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas ele diz: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz. Jesus dizendo: para que em mim tenhas paz. Mas sabe por que muitas vezes não temos paz? Porque as aflições estão sendo capazes de nos distrair. E todas as vezes que eu me distraio do propósito, tudo que eu terei na minha vida são os troncos que me aprisionam, que me impedem de dar os próximos passos. Como esses homens estavam com os troncos nos pés. Tudo que eu terei é a minha carne sangrando, e olhando para elas, e me desesperando com esse sangramento, e me desesperando com essas dores. Queridos, a dor, ela cumpre com esse propósito. A dor, ela vem para intensificar a aflição que você tem. E todas as vezes que você está com dor, dificilmente você tem cabeça para olhar para outra coisa. Por quê? Porque algo em você está doendo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, através desses homens: quando o seu corpo está aprisionado, quando o seu corpo está açoitado, quando o seu corpo está sangrando, quando o seu corpo está no cárcere onde já foi determinado pelo inimigo a pena de morte para você, quando o seu corpo está nessas condições, mas a sua mente está livre na eternidade, o seu olhar está para a eternidade, querido, basta esse crente abrir a boca, uma palavra de adoração sai dela, e não tem jeito, não haverá outra opção senão com que as prisões caiam por terra para a glória do nome dele. Aleluia. Escute, não vai ser o seu braço que vai derrubar essa prisão,
Não vai ser o seu conhecimento que vai derrubar essa prisão, querido. Não vai ser o quanto que você estudou que vai derrubar essa prisão. Você pode estudar como Paulo estudou. Você pode fazer tudo isso porque se faz necessário. Mas só uma coisa é capaz de derrubar prisões em nossas vidas. É quando, apesar do corpo, a mente está liberta. É quando, apesar das prisões, a mente está em Cristo. Por isso lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. É por isso que Paulo lá em Colossenses vai dizer que nós devemos olhar para o alto e pensar nas coisas que são do alto. Porque quando eu olho para o alto e penso nas coisas que são do alto, querido, não há prisões que possam me atrapalhar de dar o próximo passo. Não tem tronco certo do diabo que possa me impedir de passar para o próximo nível. Aleluia! Então as aflições, queridos, a aflição não pode te desviar do propósito. As aflições não podem te distrair. As aflições não podem tirar você do lugar que Deus determinou que você estivesse. Eu coloquei lá no grupo na sexta-feira, falando sobre os dias de carnaval. E eu coloquei lá que nesses dias, pelo fato de pessoas entregarem a chave do Rio de Janeiro, como aconteceu alguns anos atrás, por muitas vezes, repetidas vezes, entregando a chave do Rio de Janeiro por uma figura que na realidade no mundo espiritual representa uma entidade. E essa chave permanece, queridos. Sabe quem é que pode arrancar essa chave das mãos dessa entidade? A igreja. E foi por isso que eu coloquei lá no grupo esses dias: mães vão chorar porque filhos foram assassinados por bate-bola, guerra de bate-bola. Por esses dias, eu estava conversando com o Júnior, e ele disse para mim, ele trabalha com algo específico no hospital, e ele estava falando que o estoque de soro, nesses dias de carnaval, eles duplicam, triplicam, nem sei, Júnior, duplicam, triplicam. Por quê? Porque jovens como seus filhos, com a idade dos seus filhos, vão para aquele lugar em coma alcoólico. Esses dias de carnaval, queridos, meninas de 14 anos estarão engravidando. Nesses dias, queridos, se você conta igreja, se isso não doer em você, isso precisa doer em você, querido. Meninos estarão engravidando, pessoas contrairão AIDS. Sepultamentos estarão acontecendo hoje. Sepultamentos vão acontecer amanhã. Por acidentes trágicos. Por pessoas alcoolizadas nos volantes. Então, quando eu olho para essas coisas, são aflições. E que eu, quanto igreja, preciso estar ligado. Porque se eu olho para a notícia, os meus olhos saem da eternidade. E todas as vezes que os meus olhos saem da eternidade, eu paro na aflição. E todas as vezes que eu paro na aflição, tudo que eu terei nos meus pés são troncos. Tudo que eu terei na minha alma é uma alma sangrando. Tudo que eu terei na minha carne são os vergões de uma sociedade perdida em seus delitos e pecados. Mas quando a minha voz não cala, a voz de um adorador, quando a minha mente está liberta, livre, para aquilo que a eternidade tem como promessa, quando eu volto meu olhar para a palavra, que nunca me negou que eu teria aflições, mas que disse, olha, não olha para a aflição, mas olha para a minha palavra, olha para mim, porque só em mim você vai ter paz. Aí Filipenses 4:7 se cumpre, a paz que excede todo entendimento começa a preservar o nosso coração. Aleluia! Então prisões começam a cair por terra.
a prisão do Rio de Janeiro, a prisão dessas pessoas. Quando a igreja se coloca em intercessão, não há prisão que resista à voz do adorador. Aleluia! Então as aflições não podem nos desviar do propósito. Agora olha que coisa interessante. No verso 19, há uma mudança daquilo que eles saíram no verso 16 para fazer. Porque o propósito deles era buscar um ambiente de oração. O propósito deles era pregar a palavra. Quando chegamos no verso 19, o ambiente muda. Por que o ambiente muda? Porque agora, ao invés de eles estarem num lugar isolado, ao invés de eles estarem num ambiente tranquilo, ouvindo os passarinhos, num ambiente tranquilo para que pudessem meditar, tirar aquele tempo de oração, um lugar tranquilo, eles estão agora em praça pública. Repita comigo, o ambiente mudou. O ambiente mudou, estão agora em praça pública. As vestes deles são rasgadas. Um joga as vestes para o outro, caçoando, melhor dizendo, desses homens. O ambiente mudou. Agora, ao invés de estarem num lugar tranquilos, estão recebendo açoites. Agora, ao invés de estarem num ambiente tranquilo, estão sangrando. O ambiente mudou. Mas repita comigo, o propósito permaneceu o mesmo. Quantos estão entendendo isso? Queridos, o ambiente pode mudar. O que não pode mudar é o propósito que Deus implementou no seu coração. Você está entendendo? O ambiente pode mudar, Andrezinho. O que não pode é ser lançado por terra o propósito que Deus engendrou no seu coração. Você está entendendo? Então, o ambiente muda, mas o propósito permanece o mesmo. O grande problema, amados, é que nós não estamos prontos para essa mudança de ambiente. Todas as vezes que algo sai daquilo que eu planejei, aquilo ali é o suficiente para eu arrumar uma confusão e acabar com a paz que só nele eu posso ter. Então, todas as vezes que o ambiente muda, eu, quanto igreja, preciso estar preparado para essas mudanças de ambiente. Senão eu me deixo me vencer facilmente. E aí a minha voz como adorador se cala. Porque o ambiente mudou. Ou seja, eu me preparei para o propósito, mas não me preparei para a mudança de ambiente. Querido, você precisa estar preparado para a mudança de ambiente, amados. O mesmo propósito que Deus tem em falar o seu coração aqui nessa manhã é o mesmo propósito que Ele vai ter quando você estiver no seu quarto orando. O mesmo propósito que Deus tem em trazer essa palavra para você nessa manhã, falando da realidade de um carnaval, é o mesmo propósito quando você do nada, por jesuicidência, perdeu o sono pela madrugada. Você precisa entender que é Deus te acordando para você interceder pela vida de alguém. Todos nós somos frutos da oração de alguém, queridos. Todos nós. Não há ninguém sentado aqui que um dia não foi fruto da oração de alguém. Pessoas que talvez você nem conheceu. Você está entendendo? Então, mudanças de ambiente vão acontecer. O que não pode é o diabo arrebatar o seu coração um propósito. E o seu propósito quanto igreja é permanecer no lugar de adoração. E o lugar de adoração, querido, não é num poço, como João capítulo 4, aquela mulher samaritana chega para Jesus e diz: este é o lugar que nosso pai Jacó determinou em que adorássemos. Jesus olha para ele e diz assim: haverá um tempo que não será nem nesse poço, nem em Jerusalém, nem no monte, nem no vale, nem em lugar algum. Haverá um tempo, e esse tempo é hoje, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Então o ambiente muda. O ambiente vai te tirar de um poço. O ambiente vai te colocar no monte. O ambiente vai te levar para Jerusalém.
O ambiente vai te levar para um lugar que ninguém está vendo. O ambiente, ele pode mudar. O que não pode mudar é o seu propósito de ser um adorador em espírito e em verdade. É isso que não pode mudar. Aleluia. Verso 25. Verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e louvores a Deus. E os demais companheiros, olha o que acontece, gente. A gente só ouve a melhor parte, ou a parte que nos interessa, a parte egoísta. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Gente, eu faço uma pregação desse versículo de 1 hora pelo menos. Só nesse versículo. Só nesse, verso 25. Mas olha o propósito. Eles não vão orar e cantar por um acaso. O sangramento não os fez perder o ambiente. Não o ambiente que está fora, mas o ambiente que está dentro. Eles estão clamando, eles estão orando, eles estão louvando ao Senhor. E o que está acontecendo ao redor? Os prisioneiros estão... Querido, todas as vezes que você se coloca a adorar, alguém estará escutando, ainda que seja isso acontecendo no mundo espiritual. Não há um adorador que abra sua boca, que alguém não será impactado pela sua adoração. Não tem como. É impossível, queridos. É impossível. E a pergunta que não quer calar: o que as aflições têm arrancado dos seus lábios? Palavra de oração, de adoração? Ou palavra de murmuração? Lembra que eu disse no início? Esses homens tinham todos os motivos para dizer que Deus havia esquecido deles. Sabe o que mais me pega? É que eu e você, por muito menos, por muito pouco, achamos que Ele não é poderoso para estar com você, para estar comigo. Por muito pouco nós murmuramos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não há nenhum tipo de aflição que você esteja passando nessa manhã que se compare a alguém que está em estágio terminal, como eu pude ver na sexta-feira no Pedro Ernesto. Não há. Algumas pessoas. Eu fui para visitar o pai do Iveson e foi numa enfermaria, queridos, horrível. A coisa está tão absurda que tinham mulheres como acompanhantes dos seus maridos, que era um setor específico, um setor de traumas. E os enfermeiros limpando os homens, limpando as suas necessidades, os homens sem nem colocar uma proteção. É no mínimo uma falta de... Se tivesse criança ali, que eu sei que não é o caso, mas se tivesse criança ali, estariam expostos àquilo ali. A mulher acompanhando o marido, vendo as partes íntimas do marido da outra. Na mesma hora que chega o alimento, café da tarde, a mesma hora que estão limpando, é uma mistura de comida, com todo o respeito da palavra, com cocô, com urina. Então não há aflição que você esteja passando que se compare ao que essas pessoas estão vivendo. Só que nós muitas vezes resolvemos calar a nossa adoração para murmurar, porque o ambiente mudou e eu, quanto crente, estou crente Nutella. Qualquer coisinha me tira do propósito, qualquer coisinha me desvia do propósito, qualquer coisinha cala a minha voz da adoração. Domingo eu estou pulando, eu estou gritando, eu estou louvando, mas na segunda qualquer vento me derruba. E eu tenho audácia em abrir a boca e dizer que Deus não está olhando para mim. Que diria esses homens então que estão lá?
sendo furado 5, 6, 7 vezes para encontrar uma veia com uma agulha que tu nem imagina. Só eu virei até o rosto, de tão nervoso que eu fiquei. E olha que eu sofri para essas coisas. Estou acostumado a estar nesse tipo de ambiente. Toda hora, cada furo era um gemido da pessoa. Então não há aflição, queridos, que possa se comparar. Você levantou hoje, seu sistema renal está funcionando, você está respirando, você não está com câncer no pulmão, você está comendo, está bebendo, ainda assim não tem uma boa gestão do seu dia, como falamos aqui na quarta-feira na capacitação. E no final do dia você se sente no direito de murmurar, dizendo que Deus não está olhando para você. Que isso, queridos? Quando eu leio Paulo, queridos, eu me emociono, porque eu fico pensando, qual seria a dor que esses homens estavam sentindo? A ponto do carcereiro, depois de salvo, ter que tirar os vergões da carne deles, limpar as feridas. Esses homens tinham todos os motivos para calar a voz da adoração. As aflições que esses homens estavam passando eram motivos suficientes para fazê-los desistir. Mas nós, porque Deus não fez, eu não vou mais para a igreja. Porque Deus não fez, porque Deus não respondeu, eu não acredito mais. Eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. O Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã em nome de Jesus. Não sei de quem é esse telefone, mas eu sei que há um propósito do Senhor para a sua vida, para a sua história, e esse deveria ser o melhor lugar para que você estivesse recebendo a palavra do Senhor. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se for o Thierry, então já estou perdoado. Fala para ele. Queridos, escute isso. Quem está ao seu redor tem ouvido palavras de confiança ou de lamento? Fecha a porta aí, depois aí para mim, gente, por favor. Enquanto esses homens louvam e adoram, os prisioneiros, o que estava acontecendo com os prisioneiros? Estavam escutando a palavra de louvor e adoração. Então quem está ao seu redor, estão ouvindo palavras de louvor e adoração ao Senhor? Ou você, quando cristão, tem dado mau testemunho com palavras de murmuração? Quem está ao seu redor tem ouvido palavras de bênçãos ou palavras de lamento? Gente, está um andarilho lá fora. O que está acontecendo, gente? Ajuda aí, Fabinho. Então, quem está ao seu redor tem ouvido palavras de confiança ou palavras de lamento? Queridos, eu quero terminar essa mensagem pedindo para que você saia daqui atento a tudo que você ouviu nesta manhã. O desejo do meu coração é que neste dia o ambiente mudou. Por que mudou? Porque nós estamos fazendo um culto hoje de manhã. À noite você não estará aqui. Haverá uma troca de ambiente. Mas a troca de ambiente não poderá ser capaz de tirar você do propósito pelo qual o Senhor lhe trouxe nesta manhã, para que você acreditasse que não importam os tipos de prisão que estejam lhe açoitando, que estejam lhe machucando, lhe fazendo sangrar. O que importa é que o verdadeiro testemunho que você vai dar, ou o propósito final de todas as coisas, é que nada poderá calar a sua voz como adorador. Amém, queridos?
Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Eu quero terminar essa palavra com os versos finais que dizem assim: Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Queria que você fechasse seus olhos com todo carinho e respeito. Feche os seus olhos. Eu queria que você tirasse agora um tempo de oração, um tempo de adoração. Veja o que a palavra, repare no que a palavra falou ao seu coração. Nada pode calar a voz de um adorador. Haverá um tempo que o lugar de adoração é um ambiente chamado adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não há lugar, não há ambiente que seja capaz de calar a sua voz de adoração. E eu queria que você tirasse um tempo para adorar ao Senhor. Não é só adorar o Senhor com os lábios cantando a letra de uma música. Há uma canção do David Keelan que ele diz assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os seus olhos